Saiu da tela. Pelo que ela está falando aqui, algumas inúmeras perguntas que estavam na tela Eram sobre era sobre as questões dos conselhos regionais. Isso. E aí ela vai passar e eu vou responder aquilo que for pertinente. Temos muitos problemas com o conselho com relação ao Pilates. O CNPP pode ajudar? Outras relacionadas a isso, Tati Trivelato perguntou, né, que é uma questão que muitos perguntam, e tinham várias perguntas aqui na primeira live em relação à necessidade de continuar filiados ao conselho da profissão que a pessoa se gradua. Eu vou responder de forma bem gradual para que vocês entendam. Ser filiado ao CREF, ao CREFITO e ao CNPP são totalmente situações distintas. O CNPP ele cuida das atividades do Pilates. Aquele profissional oriundo da graduação de fisioterapia ou educação física, que tem o seu registro no teu conselho, que deve seguir o teu conselho do ponto de vista de regulamentos e código de ética, obrigatoriamente ele pode estar aí incorrendo pela interpretação deles, por força de resolução, ao chamado exercício legal de profissão. O CREFITO, diferente dos CREFs, né, o COFEF, o FITO, eles atuam de forma diferente. Uma exigibilidade de padrões, tipo preenchimento de fichas, e que a gente sabe que existe no método Pilates. É uma evolução, essas fichas de evolução, na verdade, elas não existem, e essas exigibilidades, tanto aquele profissional, porque quando o CREFITO está fiscalizando a atividade de fisioterapia, ele está fiscalizando a atividade do profissional a ele filiado, a ele ligado, vinculado, né? Ele tem poder de fiscalizar? Ele tem poder de fiscalizar o profissional a ele filiado, sim, tá certo? Agora, esse poder não é um poder de polícia, de fazer demandas impróprias sobre essa pessoa, perseguições, etc. Isso acontece mesmo, né? Em alguns conselhos, nem todos, mas existe demandas aí, situações em todo o território nacional totalmente diferentes, tá? Mas, logicamente, se você estiver operando, o nosso entendimento é o seguinte: se você estiver operando, trabalhando apenas e tão somente no Pilates, né, no que diz respeito à técnica e não como um recurso de fisioterapia ou como um recurso de disciplina, de condicionamento físico, é totalmente improcedente qualquer ato nesse sentido. Nada impede de um fisioterapeuta que está numa clínica trabalhar com alguma referência do Pilates. Agora, se a pessoa estiver trabalhando no seu estudo de Pilates, fazendo só Pilates, não tendo envolvimento com a questão da fisioterapia. E a grande discussão é o seguinte: tendo em vista o elevado ingresso de fisioterapeutas para o Pilates, existe uma grande dúvida. E aí teve uma crescente adaptação a procedimentos fisioterapêuticos do Pilates. Enquanto Sandra, Alice Beck, Nélia Garcia e outras autoridades aí novas, ou mais experientes, ou mais novas, estudiosas do assunto, você vê que é complicada essa questão. Essa questão de declínio para determinada atividade profissional, que consegue fazer uma complicação e tornar até controvertido o método. Mas assim, o fiscal, o agente fiscal lá do CREFITO, ele pode fiscalizar? Na realidade, ele tem que fiscalizar o profissional a ele vinculado. Ele não pode adentrar se o profissional não quiser também recepcioná-lo. Então tem todas essas questões de barreiras, e tem alguns abusos, porque as resoluções, convém salientar, elas não são leis, tá? Elas são fabricadas, elas são expedidas dentro daqueles conselhos ali. Então, essa questão aí, a qualquer momento surge nova resolução. Eu não duvido muito de, nesse dado instante, alguém está fazendo a resolução do Pilates sem ter legitimidade para legislar sobre Pilates, entendeu? Então, é muito complicado. Agora, eles podem fiscalizar? Podem fiscalizar sim o profissional. A atividade do Pilates, eles não podem. Eles podem falar que é um recurso fisioterapêutico, um recurso de... Mas o Pilates não é isso. E aí tem a grande questão, né, de ser filiado.
Enquanto você estiver trabalhando só com Pilates, você não necessariamente precisa estar, esse é o nosso entendimento, está afiliado. Agora, lógico, será que a pessoa só vai trabalhar com Pilates? Será que não vai fazer um home care enquanto fisioterapeuta, fazer algum ato ligado a procedimento cinesioterapêutico? Então tem tudo isso para verificar, tá? Casos e casos, e o CNPP orienta todas as pessoas. E o mais importante, né? O CNPP não veio para o território brasileiro como um elemento de conflito com os outros conselhos, pelo contrário, a gente nasceu para dizer que o Pilates ele é um método complexo e que ele tem limites bem diferenciados de tudo que está se colocando, até porque as resoluções não tratam dessas definições. As resoluções por eles implantadas e expedidas, eles não tratam desses detalhes. Isso é muito complicado, tá certo? Até porque a gente pode ter quantas profissões quiser. A gente pode ser formado em quantas profissões der conta e trabalhar com cada uma delas e saber que quando a gente estiver trabalhando com Pilates, nós estamos trabalhando com Pilates, né? Essa é a visão e a nossa luta enquanto falando de Pilates, né? Gente, as questões acabaram. Eu não sei se quem está agora precisa elucidar alguma questão, tem alguma dúvida ainda. Aproveitem que o Robson está aqui. Essa questão jurídica realmente é com ele para poder tirar com a gente. Claro que nós temos um canal aberto dentro do site, então aproveito aqui para pedir para todos vocês entrarem, tá? www.cnpp.org.br e deixem ali as dúvidas, questões. A gente está olhando aqui, tem mais uma perguntinha, né? Temos o canal do CNPP via WhatsApp, aqui acho que na bio do Instagram, do Facebook. Quem quiser entrar, nós temos hoje, se eu não me engano, 2 grupos no WhatsApp, um que já está lotado, temos um outro grupo onde a gente discute e fala sobre vários temas e muitas pessoas tiram dúvidas, tá? A Roberta aqui está perguntando se precisa evolução no Pilates, né? Isso é uma visão da fisioterapia, né? Então, como o conselho da fisioterapia entende que o Pilates é uma técnica da fisioterapia, ele pede para que o fisioterapeuta mostre a ficha de evolução do paciente. Nós, enquanto trabalhando com Pilates, seja o fisioterapeuta, seja o profissional de educação física da dança, seja o graduado que for em outra área, ele está trabalhando Pilates e ali naquele momento ele não está fazendo fisioterapia. Então a gente acredita que essa ficha de evolução da forma que o conselho, né, pede para muitos, existem inclusive questões de lugares no Brasil em que o conselho exige que o profissional que está todo com Pilates use jaleco, né? Tudo isso são questões que nós levamos para dentro do site, que nós discutimos, que foi colocado, que é uma realidade que a maioria dos profissionais não concordam, né? E a gente acredita que, inclusive, o CNPP vai ajudar os conselhos, tanto da fisioterapia quanto da educação física, a entender o método Pilates, porque, na verdade, eles não entendem, né? Então, eles colocam segundo a visão deles da graduação. E isso é uma questão, eu acho que a ser dialogada, inclusive, né? Eu acredito, e muitos que estão dentro do conselho, que isso vem agregar, inclusive, para os nossos conselhos, tá? Outra pergunta aqui, pera lá. Pelo que entendi, então, o processo de certificação e proficiência em Pilates só acontecerá depois que o CNPP conseguir a meta principal de oficializar a profissão de Pilates? Não. Essa certificação ela vai acontecer e rápido. Na realidade, a profissionalização, quando você fala, é uma legalização, um processo legal. A certificação não, nós já vamos fazer
um procedimento de certificação tão logo o manual de referência esteja pronto e o acesso ao site dos requerimentos padrões para cada tipo de pretensão. Então, se o pretendente for uma pessoa física para se certificar enquanto instrutor de Pilates, ele vai ter dentro do site um requerimento padrão, ele vai custear isso. O CNPP ele tem uma visão diferente. Aquelas pessoas, ninguém vai financiar o conforto do outro. Aquele que quiser participar, ele vai pagar por aquele ato, né, e fazer com que isso aconteça. Então, a certificação, a gente está tratando de forma muito otimizada para ter acesso a todas as pessoas interessadas, trazer esse público para um reconhecimento de saber que o conteúdo vai estar disponibilizado para esse grupo, e assim as coisas vão acontecer de forma mais favorável a eles, tá certo? Então, a certificação deve acontecer tão logo o manual de referência já esteja disponível, e esse manual de referência, lógico, ele vai completar. Existe aí alguns questionamentos que falaram, mas o CNPP só cuida do Pilates clássicos. Não é isso, volto a assistir, o Pilates é único, sem rotulação. O que a gente vai botar é um embasamento básico para que as pessoas sejam incluídas. Elas estão no mundo Pilates e elas podem ser excluídas. Isso não acontece no CNPP. Pelo contrário, nós vamos incluir todas essas pessoas, aquelas pessoas que queiram efetivamente trabalhar com o método Pilates de forma correta, de forma responsável, verdadeira. Nós vamos possibilitar. Lógico que tudo é uma construção. Ninguém vai inventar regras ou inventar manual de referência que não é cabível, né, para o método. Respeitar sempre o criador e entender que tem um ponto final que é o consumidor final. Então é o seguinte, as regras vão acontecer, a certificação vai acontecer. Enquanto pretensão de instrutor, enquanto pretensão de entidade formadora. Essas duas NPPs estão quase prontas, a ponto de estar no site. A hora que estiver no site, nós já vamos disponibilizar a forma como as pessoas vão acessar. Isso não é obrigatório também. Não é obrigatório, tá? A Eliana, sobre o MP, existe a obrigação de ser filiados aos conselhos? Se existe obrigação de ser filiados aos conselhos, olha, essa questão, essa demanda é uma demanda judicial, tá? Por enquanto, os conselhos estão exigindo das pessoas profissionais a ele vinculadas, porque, logicamente, a maior parte dos fisioterapeutas estão vinculados ao CREFITO. A maior parte dos educadores físicos estão filiados ao CONFEF e os CREFs. Então, o que a gente busca, na realidade, é libertar, desonerar essa necessidade. Se você estiver trabalhando só com Pilates e o Pilates ter regras definidas para ele, por que a pessoa vai ter que ser filiada a ele? Eu sempre faço aquela velha comparação. Imagina só, daqui para pouco um conselho desse fala, não, o yoga é meu também. E aí todo esse pessoal do yoga vai ficar louco, porque vai ter que ser filiado. Isso é um absurdo. Então, o CNPP ele vem sim para resolver essas questões. É um dos maiores problemas. O ano passado, a gente perdeu muito tempo, né? Lógico que a gente fala perda de tempo, mas convém salientar aí que tudo é experiência. A gente não perde nada, a gente aprende. Quando eu levei esse assunto para o Ministério Público Federal para discutir a ausência da lei e a questão de usar mal a lei enquanto processos resolutivos, a gente aprende isso aprende a cada dia, porque vê assuntos que estranhos a uma normalidade, né? A gente quer trazer segurança para vocês. Então, essas discussões estão sendo discutidas e tão logo estejam resolvidas do ponto de vista legal, vai estar disponível no site. E também do ponto de vista jurídico, porque enquanto não tiver uma lei, nós estamos atrás da justiça. Nós não vamos abandonar vocês. Nós estamos atrás de quem entende de lei. Quem é o fiscal da lei é o Ministério Público. No nosso caso, o Ministério Público Federal, porque a competência é federal. Tá? Então nós vamos sim sempre estar informando vocês. O envolvimento de vocês é super necessário. Quanto mais pessoas mostrarem a cara e falar eu trabalho com Pilates e só com Pilates, é importante para solidificar, para consolidar esse movimento. Se ficar na retaguarda, na omissão, só esperar os frutos de uma árvore plantada por poucos, eu acho até muito chato isso daí. Né? Então a gente tem que convencer as pessoas,
E nessa proposta, nada de obrigação, essa questão de certificação é como distinção de mercado. Nós vamos ter no site sim, entendeu? Mas não como forma discriminatória, como forma de orientação. Aquele consumidor que em determinada cidade vai lá, tem o bairro tal, quer ir no estúdio, ó, esse estúdio é credenciado? Ele é filiado a um órgão do Pilates Nacional. Aí ele escolhe, o consumidor escolhe, a faculdade que o cara vai cursar, ele escolhe. O MEC vai lá, tem muita faculdade que está usando portaria errada. Tem muita, né? Tem as questões do EAD, a distância, que é a quarta NPP já é de EAD, entendeu? Então tem muitas situações que vocês não podem se omitir, vocês têm que dar sugestão, têm que falar e fazer o exercício da cidadania, que é um direito de cada um, não é um dever, é um direito de cada um exercer o teu fator de cidadão, entendeu? E cidadão. Não deve ser serviço não, buscar, orientar, pegar no pé da sanda, dos diretores, abrir demandas, discutir, criar polêmica, achar soluções, debater, tá? Tem uma outra pergunta que é, vocês têm um prazo mais ou menos para isso? Não existe prazo. Na realidade é o seguinte, o processo legislativo está em andamento do ponto de vista de normas de certificação. Então logo seja feita a referência, vai ter uma agenda para a certificação. A gente quer certificar pessoas em 2020, com certeza, no início de 2020, mas depende de vocês profissionais. A ideia que eu coloco, eu simplesmente bolei todo um fluxo para vocês, e esse fluxo tem que ser, eu sempre falo que o CNPP é um grande esqueleto normativo, e o músculo, a musculatura, quem vai propiciar são os técnicos, não é o advogado, não é o fundador, não é as empresas coligadas, não, são os técnicos, são vocês. Isso sim é democratizar qualquer atividade. Quem dera a OAB fosse assim, quem dera a OAB fizesse resolução em que eu pudesse interferir, quem dera, é tudo muito esquisito, tá? Então esse processo que eu fiz, inclusive, é um processo de ideologia, é para mostrar para todos os advogados que estão no Brasil que de forma democratizada as coisas acontecem, participação de todos, tá? Eu acho que a última pergunta que tem aqui, tá? Em relação ao profissional de educação física licenciado, né? Então acontece isso com os dois, com as duas profissões. Na realidade são duas resoluções. O COFITO expediu várias resoluções referentes ao Pilates. Na lei tá? ordinária. É o seguinte, o COFITO, que cuida dos interesses profissionais do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, entende dentro dos limites do entendimento do COFITO, que o terapeuta ocupacional não pode exercer atividade de Pilates. Agora, por quê? Sendo que o terapeuta ocupacional, na sua graduação, tem todas as disciplinas curriculares que envolvem o método do Pilates, né? Então é um tanto quanto contraditório isso daí. Essas resoluções já foram declinadas nulas em várias capitais federais do Brasil, pela Justiça Federal, tá certo? Inclusive tem uma demanda entre COFITO e CONFEF em Brasília, na 14ª Vara, em que o COFITO ingressou contra o CONFEF e a juíza deu decisão favorável para dizer que todas as resoluções do CONFEF eram nulas. Mas em outras regiões do Brasil, em outras varas federais, o que acontece? Tem decisões que o CONFEF, os CREFs ganhou legitimidade para dizer que aquela resolução do COFITO não tem valor, é nula. Então é o seguinte, são resoluções, ao nosso ver, que são obstáculos ao exercício, ou seja, o próprio filiado ao COFITO tem dificuldade. Eu acho um negócio muito estranho, mas isso acontece, é uma resolução. E na área da educação física é a resolução do CONFEF que delimita a atividade de Pilates apenas e tão somente para os bacharéis. Isso é outro problema que vai para a justiça e ganha, mandado de segurança e ganha, porque é direito líquido e certo esse exercício. Não tem como você discriminar essa situação, é muito complexo para o Pilates. Em outras questões ligadas especificamente à atividade do terapeuta ou do fisioterapeuta, eu, enquanto advogado, entendo que eles estão certos. Mas no que diz respeito a Pilates, é um grande equívoco, e mais do que um equívoco, eu acredito que é
uma situação muito triste, sabe? É muito triste você ver um profissional, vários, em Minas Gerais um monte de profissionais trabalham e são impedidos de trabalhar porque são terapeutas ocupacionais. Isso com formação em curso completo de Pilates das melhores escolas do mundo. Isso eu acho que isso aí, na verdade, é uma situação muito triste, tá? Eu vejo com tristeza essa análise que eles fazem. Eles poderiam deixar isso, analisar isso melhor. É uma coisa que os conselhos federais de educação física e fisioterapia deveriam olhar. Enquanto não se regula, pelo menos não cria esse ambiente de terrorismo com as pessoas. Isso é muito, muito triste. Gente, temos mais 2 perguntas. A gente vai encerrar com essas 2, tá bom? Quem tiver mais dúvidas pode enviar em todos os canais que a gente tem, que nós vamos responder, tá bom? Acredito que a grande dúvida que existe em relação aos conselhos é: hoje existe respaldo legal para que uma pessoa se forme apenas em Pilates e atue no território brasileiro? Não, hoje não. Hoje ainda não. Mas isso vai ser uma consequência lógica, né? Isso é um outro momento, com certeza isso vai acontecer. Vai acontecer. Na realidade, esse tipo de questionamento é a gente fazer uma análise nas profissões. Vocês vão verificar que pela evolução das profissões houve sim um desmembramento da profissão da área médica, que foram os braços viraram outras profissões, e aí isso vai acontecer com Pilates, isso não tem dúvida disso. Não dá distante, com certeza, e a pessoa vai poder se formar especificamente em Pilates. E prolongando a pergunta, a mesma pessoa: um fisioterapeuta poderia parar de pagar o CREFITO e atuar apenas com o método Pilates? Então, isso é uma opção de cada um, né? Veja bem, o que o CREFITO vê? Normalmente é mais CREFITO, eu não vi ninguém do CREF. O CREFITO realmente ele trabalha muito forte nessa questão. O CREF pega mais no pé dos bailarinos. O CREF ele pega mais no parte da área do movimento ligado à dança, né? O CREFITO é o seguinte, pergunta como que é mesmo? O fisioterapeuta poderia parar de pagar o CREFITO e atuar apenas com o método? Então, pela análise, se você estiver filiado ao CREFITO, obrigatoriamente você vai estar no rol de fiscalização dele, sobre a ótica dele, sobre o regulamento. E você, até porque é a grande dúvida: será que ele só vai atuar mesmo com Pilates enquanto isso não estiver bem delimitado até onde fica só o Pilates, né? Aí você fala assim: nossa, mas lá na minha não fala nem estúdio, lá na minha clínica tem tudo. Aí você olha, bom, tem tudo, tem coisa de fisioterapia ali, opa. Então essas regras de delimitação é que precisa fazer as normas para que também as pessoas da lei, então não só os que fazem lei, mas aqueles que analisam as leis, que é o Poder Judiciário, entendam a diferença. Porque hoje com todo respeito, tem estúdio que é clínica, que é estúdio, tem de tudo. Então realmente aí dá uma confusão para o agente fiscal do fisioterapia, do conselho, e entender que você só está trabalhando com Pilates enquanto só recurso fisioterapêutico. E às vezes você está fazendo uma outra atividade que não tem nada a ver, e ele vai dizer que é exercício legal de profissão ou desvio de qualificação. É complicado, mas assim, não tem como. Se você tiver filiado, é importante que você só trabalhe com Pilates, número 1. E que Pilates? A gente está delimitando isso. Nesse momento, nós estamos terminando o exercício 2019, vamos entrar do exercício 2020, algumas novidades virão, eu tenho certeza. E essas novidades vão dar a cada momento, a cada passo, mais segurança para vocês, ao ponto de chegar exatamente como tu está falando, ou seja, não vou pagar mais a anuidade do CONFEF ou do CREFITO e tal, mas isso é um passo que depende do quê? Primeiro da opção de cada um, de fazer isso ou não, e de encarar. A gente orienta que as pessoas cumpram os regulamentos e entendam que o Pilates não está delimitado o que efetivamente é Pilates, teve muita adaptação aí. Então a gente tem que organizar essa casa e isso tem que ser feito logo, através das normas, tá? Bom, gente, já estamos com mais meia hora da segunda live. Acredito que todas as questões foram sanadas, né? Algumas pessoas falando aqui, né, sobre o que já sofreram com os conselhos na sua região. A gente sabe disso porque o CNPP recebe essa demanda, né? E a gente chegou ao final
Eu trabalho em uma academia, o CREFITO me exigiu que abrisse um registro de consultório por prestar apenas serviços de Pilates. Acho que os conselhos são diferentes em cada região. Não devem ser diferentes em cada região. O normativo é federal, as resoluções são federais. A interpretação dos representantes regionais desses conselhos que pode ter certa dúvida. Às vezes a gente vê as declarações e fica pensando por que um fala diferente do outro, por que um conselho atua diferente do outro. Veja bem, o que eu me coloco à disposição? São demandas específicas, eu sempre estarei à disposição. Manda para o site, nós vamos responder todas as perguntas, vou ligar, vou dar assistência, vou compartilhar do sentimento de respeito aos conselhos profissionais. A gente tem que respeitar esses conselhos profissionais, são muito importantes, respeitar as profissões, entendeu? E simplesmente entender que há um processo de esclarecimento, não só para o público consumidor, mas para o público gestor, que são vocês. Ou seja, isso a gente tem que avançar nisso. O Pilates não pode ser colocado num quadradinho, numa caixinha e dizer que aqui é Pilates da educação física. Não, aqui é Pilates da fisioterapia. Não, aqui é Pilates que não pode entrar mais ninguém, nem dança, nem ninguém. Não é assim. Então esse esclarecimento é do gestor, dos gestores e do público consumidor para saber o que é efetivamente o Pilates único que a gente tanto fala, sem rotulações. Então, tem mais alguma pergunta que eu possa dizer? Olha, eu agradeço a atenção de todos. Acredito que vai estar gravado, né? Vai estar disponibilizado, mas independente disso, eu sempre me coloquei à disposição, foi um comprometimento meu com pessoas muito importantes para o Pilates, aquelas pessoas que trouxeram o Pilates para o Brasil, né? São várias pessoas de muita importância. A pioneira número 1 foi a Alice Becker, vieram aí em seguida a Inéria Garcia, e assim, a Ilane de Marcondes, e todas as correntes foram representadas daqueles élderes, né? Às vezes as pessoas falam, esse dia eu falei sobre élderes, eles falam, mas o que é élderes? Né? Então tem todo esse conjunto. Outro assunto, outro estranho. Mas assim, agradecer a Alice Becker, Inéria, a Elane, a Aline Haas, a Sandra, que me colocou nessa batalha. Isso é muito um ideal meu, de ajudar vocês, tá certo? E eu quero ajudar o mais rápido possível para que vocês tenham aí a possibilidade de trilhar os caminhos do Pilates com responsabilidade, cumprindo as leis brasileiras, autodeclarando responsáveis e competentes para fazer com que a atividade do Pilates não entre num caos, não seja banalizado e não seja colocado num liquidificador de interesses, tá? Um abraço, boa noite e estamos juntos sempre. Gente, muito obrigada. Uma coisa que eu acho muito importante da gente colocar é o seguinte: hoje eu falei isso com uma pessoa que estava falando comigo e me questionando bastante sobre o CNPP. Seria muito fácil para todos nós que estamos no conselho ficar na nossa zona de conforto. Eu sou formada em educação física, sou bacharel, nunca terei um problema, por exemplo, com o meu conselho em relação ao trabalho com Pilates, né? Todos nós que estamos ali dentro. Tem algumas pessoas que derivam da dança e que têm as suas questões, as quais a gente sempre vai lutar, né? Mas seria muito fácil para nós a gente ficar na nossa zona de conforto e todos nós estamos juntos nessa luta, né? O que a gente ganha com isso? A gente ganha um Pilates de referência, né? Porque no Brasil isso está se perdendo muito. A gente só pode falar de Brasil, eu não posso falar de outros lugares e de outros países, né? E a gente não quer que isso se perca, essa é a nossa luta, é por isso que a gente está junto. Eu quero agradecer a todos vocês, a todos os filiados, a todos os conselheiros, a todas as pessoas que estão nos ajudando. Eu quero pedir o envolvimento de cada um de vocês, porque conhecer o CNPP é um trabalho de formiguinha. Nós vamos fazer essas lives todas as terças, às 21 horas, e a cada terça-feira vai ser com algum convidado de dentro do conselho ou alguém que a gente considere importante para falar sobre o Pilates, tá? Falar sobre o Pilates, se filiar, porque a gente precisa, né, de vocês, a gente precisa ter filiados dentro do CNPP, pessoas que realmente entendem o nosso engajamento e concordam com o trabalho que a gente está fazendo, porque sozinhos a gente não vai ser nada e juntos nós somos muito fortes. Muito obrigada, boa noite.